sempre, o homem foi fascinado pela origem das coisas. Que regras regem o nosso planeta e o universo? Ao longo dos tempos, a curiosidade foi tanta que o desejo de conhecer se tornou ciência. E para desvendar os mistérios, criamos uma maneira de ir até lugares onde nosso corpo jamais poderá chegar. No Globo News Especial de hoje, você vai conhecer os observatórios que assumiram a função de nossos olhos. Pesquisas que revelam as substâncias que formam os planetas. Como são formadas as grandes nuvens que abrigam berçários de estrelas. E a história de tudo o que existe ao nosso redor. Lugares de difícil acesso, onde pesquisadores enfrentam o frio e a altitude para conseguir os melhores resultados. Mira, é muito bueno por la astronomía, no para la antena, porque por la antena es un lugar a 5.000 metros, con viento, frío, nieve, es técnicamente difícil también por el metal, no solamente por lo humano. Por lo hombre es mucho más difícil, obviamente a 5.000 metros es muy difícil trabajar, estar concentrado sin tener oxígeno, porque no hay. Uma viagem de extremos. Depois do sobrevoo pela Cordilheira dos Andes, onde a temperatura alcança os 20 graus negativos, chegamos ao deserto do Atacama. Aqui no coração do Chile, as máximas ultrapassam facilmente os 40 graus. O deserto, no norte do país, é considerado um dos ambientes mais hostis do planeta. Mesmo assim, dono de um céu privilegiado. Essa área do Chile concentra hoje 40% das observações astronômicas, número que deve subir para 60% nas próximas décadas. As condições aqui são perfeitas. E, a convite do ESO, o Observatório Austral Europeu, viemos conhecer as maiores instalações desse porte no Hemisfério Sul. ESO was created in 1962. After a few years of thinking by astronomers in 5 countries in Europe who realized that in order to stay competitive they had to build a new telescope or new telescopes, and that they were already of such a size that this was not possible for the countries individually, but by working together they could do it and stay in competition with the telescopes in California. And they also decided that the best place to do this would be in the south, because there is much to discover in the south, and also the center of the Milky Way comes overhead in the night rather than low at the horizon as it does in Europe. And they convinced the governments of these countries to create ESO as an intergovernmental organization, providing a lot of stability for the future. Por estar a mais de 2.600 metros do nível do mar, acima de qualquer umidade, a região dos telescópios recebe menos de 1 milímetro de chuva por ano. Em algumas partes, não há registro de água nos últimos 500 anos. O lugar foi escolhido pela NASA para repetir os testes realizados para detectar vida em solo marciano. The Very Large Telescope here on Paranal is indeed almost on Mars. The only thing that's different from Mars is that there is oxygen here. Everything has to be brought here. We bring the water in by a water truck, we have a power generation station, etc., etc. So it was quite a challenge. And you might ask, why do we go here when it's so difficult? And the reason is that here in the Atacama Desert, 90% or more of the days and the nights are crystal clear, and the quality of the air is very good. The images of the stars don't twinkle very much, and you can make really, really sharp images and studies of the night sky. And when you have more than 90% of the nights clear, you know that your investment is worth it. Hora de subir mais um pouco rumo ao Observatório de Paranal. Situado no alto da cordilheira da costa chilena, Paranal é a casa do VLT, Very Large Telescope, algo como um telescópio muito grande, na tradução direta do inglês. A gente está exatamente no topo do Cerro Paranal, da montanha Paranal, né? Quando eles construíram a plataforma, eles tiveram que
aplainar esse topo. Então, na verdade, o topo está plano, foi retirada uma parte da montanha. E nessa plataforma estão os 4 VLTs, que são os 4 telescópios grandes de 8 metros. O VST, que está aqui no fundo, que é esse telescópio de varredura, mais pequeno, tem 2 metros do espelho. E também tem os 4 telescópios auxiliares, que são os telescópios do interferômetro, do VLTI. Combinando os pequenos telescópios auxiliares, é possível criar um gigantesco telescópio virtual potente o bastante para penetrar nas profundezas da Via Láctea. Com esse tipo de tecnologia, os astrônomos são capazes de observar distâncias de 13 bilhões de anos-luz. É quase como criar uma máquina do tempo para olhar o passado, uma época que abrigava um universo extremamente jovem e em constante formação. O universo está em expansão, então a luz que algum objeto emite através do tempo se desloca em frequência. É como se você estivesse escutando uma ambulância se afastando de você e o som fica cada vez mais grave. É a mesma coisa que acontece com a luz dos objetos distantes, porque como esses objetos estão se afastando da gente porque o universo está em expansão e estão se afastando cada vez mais rápido, a luz também se desvia para frequências mais baixas. E como distância, no caso da astronomia, também significa tempo, também significa um passado bastante distante, que levou mais de 13 bilhões de anos para a luz sair do objeto de onde saiu e chegar aqui em Paraná, e chegar aqui no telescópio e a gente detectar essa luz. O observatório tem um ponto de vista peculiar. Fica a 12 quilômetros das águas frias do Oceano Pacífico. A umidade permanece a cerca de 1.000 metros de altitude e forma um mar de nuvens. Por isso mesmo, quase todos os dias são de um pôr do sol impressionante. E é quando o sol se vai que os grandes telescópios de Paraná acordam. A primeira coisa é abrir o telescópio. Né? O engenheiro já chegou, não é? Ele vai iniciar o processo de abertura. Né? Primeiro ele faz uma vistoria, vê que não tem nenhum impedimento, vê que não tem nenhum problema mecânico com a estrutura. Né? E aí ele parte a sequência de abertura, que envolve mover o telescópio, incliná-lo, para evitar que qualquer coisa, na hora de abrir a cúpula em si, não caia no espelho. Né? Depois que uma vez a cúpula aberta, o telescópio volta vertical e ele deixa todo o sistema em stand-by e cede o controle ao pessoal que está na sala de controle. Todos os anos, centenas de pesquisadores se candidatam a uma vaga para trabalhar aqui. Cada um busca um pequeno espaço dentro dessas gigantescas instalações para concluir suas teorias. São equipes enormes, dezenas, até centenas de pessoas trabalhando nos dados aqui, não é? Desse telescópio de rastreio. E da análise desses dados vão sair outras perguntas, né, e outros alvos que vão alimentar propostas científicas para o VLT. Né, e daí, se o mérito científico é aprovado, esses objetos são observados com o VLT, com os telescópios maiores. Né. O pessoal que trabalha com a Via Láctea, por exemplo, esse sim, já han publicado muitas coisas, né, sobre estrelas variáveis, sobre descobertas de estrelas anãs marrom, né, que muito perto da gente, que a gente nunca tinha visto, baseado no fato de que as estrelas se movem muito mais rápido, porque estão próximas da gente, se movem muito mais rápido no céu do que o fundo de estrelas, por exemplo, né? Movimentos próprios dela. Então, esse tipo de descoberta estelar, ela já aconteceu, cúmulos desconhecidos até então, né? Mas o pessoal, digamos assim, os resultados cosmológicos, né, ou extragalácticos, esses vão demorar mais um pouco para sair. Some of the main discoveries include finding the first images of planets circling other stars, a fantastic study of the giant black hole in the center of our Milky Way, where one can see stars running around it at high speeds, and it proves that this is really a black hole. And we also have looked very deep into the universe and found some of the very first objects that were formed in the universe. In that image you have many more stars. O francês Julien Girard já está na equipe há 4 anos. Antes de vir para cá, nunca havia saído do laboratório onde se formou. When I was a kid, I looked at the sky and I started to have an interest in astronomy. I wanted to
I like science and technology as well, and here you have everything together. You know, we talk about optics, we talk about physics, we talk about astronomy, and we also talk about like big toys for big boys. You know, like this big machine that you click on a button and they just move, they slew to the target and so on. And also I did my PhD thesis on the laser guide star concept, which was a slightly different one than we have here. And but it was a very difficult work in a lab. Things were not working. I didn't get to travel that much, and suddenly I'm here and I'm actually using it night to night, and that's kind of nice for me. I mean, to actually be using the state-of-the-art system after struggling a lot of years in a lab, working on a different approach. Você pode estar observando com uma placa e com a outra placa configurando. Eu cheguei aqui 4 anos atrás como fellow e foi a primeira vez que eu vim para Paraná e eu fiquei maravilhado porque é um lugar espetacular. Quem trabalha aqui de fato é privilegiado. Eu costumo brincar, dizer para as pessoas, olha a vista que eu tenho no meu escritório, e não só porque naturalmente é um lugar espetacular, mas a tecnologia que a gente tem aqui e as descobertas que a gente faz aqui são fascinantes. E agora eu tenho a posição de astrônomo aqui, e quando eu saí de São Paulo, nunca imaginei que ia chegar nessa posição de poder estar aqui trabalhando, ser responsável por um instrumento aqui, ser responsável por uma equipe aqui. E cada noite que a gente tem aqui são noites espetaculares, não só bonitas do ponto de vista da natureza, mas também porque a gente faz descobertas incríveis e porque a gente está puxando a tecnologia ao limite aqui. Então, de fato, para mim, é uma satisfação muito grande estar trabalhando aqui. For our society, I believe it's very important that we keep investing in technology and trying to push the boundaries of what we can learn. I've said on other occasions, if all we do is look at our apps and talk to each other, it's very nice, but somebody needs to understand how to take the next step. And astronomy is a very interesting field. Many people have in their lives now and looked at the night sky and asked themselves, what are these stars? Are there other worlds? There are many science fiction series about this. There are books, etc. And it's our generation that now has, because of the technology, has the possibility to make this into a science and ask questions and answer questions such as, we now know there are planets circling other stars. Can we find evidence for atmosphere, for air around these planets, for water perhaps for other molecules that betray the evidence of biological activity, life? No meio do deserto chileno, uma instalação de observação astronômica que serviu de locação para um dos maiores agentes secretos a serviço de Sua Majestade. Em Quantum of Solace, toda a área de convivência dos astrônomos foi transformada em QG do vilão. I think that the landscapes and what the landscape gives us and what it gives to Bond and the character is really, really good, because in a sense, you know, we're shooting in a desert and that's sort of a reflection of Bond's character himself, because the desert always brings along a certain loneliness, a certain solitude, and that solitude and loneliness sort of reflects who Bond is at this point. O lugar, que inclui piscina e uma floresta tropical em pleno deserto, teve sua rotina de tranquilidade interrompida por muita correria e explosões. A seguir, no próximo bloco, um balé de antenas em busca de informações vindas do espaço. Hora de pegar a estrada e seguir mais ao norte do Chile. As pequenas cidades abandonadas ao longo da rodovia chamam a atenção. Restaram apenas paredes grossas de pedra.
marcas de um tempo em que quem viveu aqui tirava o sustento trabalhando nas grandes mineradoras. Um pouco mais à frente, outra imagem impressionante. Sepulturas de madeira e caixões aparentes no meio da areia. O cemitério, parecido com os de Faroeste, é mais uma lembrança das cidades que sumiram no meio da poeira. Depois de mais algumas horas, chegamos ao nosso destino. O centro de controle do ALMA, perto de São Pedro de Atacama. O ALMA, sigla de Atacama Large Millimeter Array, é o segundo maior experimento científico em andamento no mundo, perdendo apenas para o acelerador de partículas do CERN, na Suíça. I think the challenge to operate ALMA today is to understand exactly how to best operate it, and we're still on a learning curve. I mean, nobody has ever put together so many antennas and made them work together, and not to mention such a high site. There are zillions of details of maintenance, of bringing people there, on checking that everything is working, and we're still learning how to do that best and to render it, very efficient. Antes de subir ao topo dos 5.000 metros, um susto. Os exames médicos necessários mostraram que um integrante da nossa equipe estava com a pressão muito acima do recomendável. O jeito foi esperar o dia seguinte para repetir os exames. No dia seguinte, com a saúde perfeita, foi fácil entender o porquê de tanta precaução. As condições aqui são muito difíceis para as pessoas, mas excelentes para a astronomia. Los que trabajan y que tienen que concentrarse aquí arriba, como los técnicos del correlacionador, normalmente usan oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen que hacer tarea importante de la cual no se pueden olvidar de insertar una tarjeta. Cosa que pasa, cosa tonta, uno no se acuerda de cerrar una puerta y la deja abierta aquí arriba, porque el cerebro no funciona, funciona al 10% de su capacidad. Aqui não existem lentes ou espelhos que refletem as imagens. Tudo é capturado através de ondas. É como se as mais de 60 antenas ouvissem o espaço. Puede observar lo que está detrás del gas frío, puede observar la materia fría y todo eso. Eso es importante porque por un lado tú puedes estudiar los fenómenos súper energéticos de la explosión con mucha energía, a la frecuencia más alta. Aquí puedes estudiar los fenómenos importantes por el nacimiento del universo, el nacimiento de la estrella en la nube de gas. Te da el cuadro completo, los dos tipos de astronomía son complementarios. Te pueden dar el cuadro completo desde el nacimiento hasta la muerte de un objeto astronómico. La cantidad de datos que maneja no tengo la información precisa, pero son, miles de millones de operaciones aritméticas por segundo. Ya consideren ustedes que vienen 120 gigabits por segundo por cada antena y él tiene que realizar el procesamiento de esos 120 gigabits por segundo. Así que la capacidad de cálculo que realiza este monstruo es increíble, realmente increíble. Estaría dentro de los computadores de mayor capacidad en términos no militares, porque en términos militares pueden haber obviamente otros, pero es una máquina realmente maravillosa. O Brasil está em negociação com o ESO para fazer parte dos países que usam os observatórios. Brazil is very interesting to ESO because of the strongly growing interest in society, in education, research and technology.
Your astronomy community has been growing very strongly and becoming better and better over the past decades, and we would like to work with them. They bring things we don't have. Para o Brasil, para a comunidade astronômica brasileira, a chance de se tornar um país membro do ESO é uma chance única. É um observatório que já tem uma grande variedade de instrumentos de ponta, como vocês puderam visitar lá no Paraná, e pretendendo construir o que vai ser o maior telescópio do mundo, que é o ELT. Então, essa chance não vai aparecer de novo. O ELT, ou Observatório Extremamente Grande, será o próximo passo do ESO. Recentemente começaram os trabalhos de construção no Monte Armaçones, também aqui no Chile. A explosão marca o lugar onde será montado o maior telescópio desse tipo no mundo. Pesando 2.700 toneladas e medindo meio estádio olímpico de futebol, com ele será possível ter imagens 15 vezes mais nítidas que as do Hubble. We need a bigger telescope that has sharper vision and more light collecting power, so we can see the smaller planets like the Earth. Still a big planet, but it's small in astronomical sense. And we can then ask the question, is there evidence, as I said, for life? Not necessarily intelligent life, but if we could demonstrate this, it would be a fantastic discovery, and it would also clearly influence our thinking as a culture, as a civilization.